Existe uma crença silenciosa que sustenta quase todas as decisões financeiras modernas. A ideia de que algumas coisas são seguras, que certos ativos protegem, que determinadas promessas não quebram. A história mostra o oposto. Toda forma de dinheiro criada para trazer estabilidade acabou produzindo instabilidade em algum momento. Ao longo de 4.000 anos, sociedades confiaram em metais, papéis, contratos, imóveis, bancos e estados para proteger o futuro. Todas essas estruturas funcionaram por um tempo. Todas falharam em algum ponto. Não por erro pontual, nem por corrupção isolada, mas porque o risco nunca desaparece. Ele apenas muda de lugar. Sempre que um sistema parece estável demais, ele está acumulando fragilidade. Sempre que a segurança parece garantida, alguém está carregando o risco sem perceber. O colapso não chega como surpresa histórica. Chega como surpresa pessoal. Este vídeo percorre a lógica completa desse processo. Não para prever a próxima crise, mas para mostrar por que elas sempre retornam e por que confiar demais em qualquer promessa de segurança costuma sair caro. Este roteiro é baseado no livro A Ascensão do Dinheiro, de Niall Ferguson. Uma obra que percorre milhares de anos para mostrar como crédito, dívida, risco e confiança moldaram impérios, estados, mercados e a vida cotidiana. Aqui não há julgamento moral nem promessa de solução definitiva. O que aparece é o funcionamento do sistema ao longo do tempo, com seus ciclos de crescimento, colapso e reorganização. Se esse tipo de análise te instiga a entender o mundo em que você vive, curta o vídeo e se inscreva no canal. Em momentos de colapso, a primeira promessa que reaparece é sempre a mesma. A ideia de um mundo sem dinheiro reaparece sempre que o sistema financeiro entra em crise. Em diferentes momentos da história, surgem projetos que prometem abolir a moeda e substituí-la por distribuição direta, planejamento coletivo ou simples cooperação humana. A promessa é sempre a mesma: eliminar o dinheiro eliminaria o conflito. Na prática, nenhuma sociedade complexa conseguiu funcionar assim de forma duradoura. Sociedades humanas sem dinheiro existiram, mas compartilhavam um traço decisivo. Não produziam excedente e não planejavam o futuro. Tudo o que era obtido era consumido no presente. Onde não há sobra, não há necessidade de poupança, crédito ou promessa de pagamento. Isso não significa harmonia. Significa apenas ausência de economia complexa. O dinheiro surge quando o excedente aparece. Quando uma parte da produção deixa de ser consumida imediatamente, surge a necessidade de organizar o tempo. Guardar, trocar depois, prometer entregar mais tarde. O dinheiro nasce exatamente aí, e ele não nasce como metal. Antes de moedas, já existiam registros de dívidas, prazos e juros. Tábuas, contratos e anotações organizavam quem devia, quanto devia e quando deveria pagar. O núcleo do sistema financeiro nunca foi o objeto físico, sempre foi a promessa registrada entre credor e devedor. O metal entra depois, não como origem do dinheiro, mas como tecnologia política. Ouro e prata são duráveis, divisíveis e portáteis, mas não valem por si. Seu valor depende da autoridade que os cunha e garante sua aceitação. Desde o início, cunhar moeda foi um ato de poder estatal. Expandir a quantidade de moeda nunca criou riqueza real, apenas redistribuiu poder e renda. Quem controla a emissão se beneficia primeiro. Os preços ajustam depois. Quando o comércio se expande para além da vizinhança imediata, o risco passa a ocupar o centro do sistema. Emprestar significa aceitar a possibilidade de não receber. Juros surgem como compensação direta desse risco. Onde o risco é baixo, os juros são baixos. Onde o risco é alto, os juros sobem. Onde o risco é extremo, o crédito se torna instável. O problema de crédito individual aparece cedo. Sistemas baseados em poucos credores e poucos devedores quebram quando um grande tomador não paga. Uma falha isolada se transforma em colapso geral. A resposta histórica não foi moral nem ideológica. Foi institucional. Bancos surgem para diluir risco. Ao reunir muitos depositantes e muitos tomadores, transformam perdas individuais em eventos administráveis.
O credor isolado é substituído por uma estrutura capaz de avaliar informação, diversificar exposição e sustentar juros mais baixos. A virada estrutural ocorre quando os bancos adotam reservas fracionárias. Eles deixam de emprestar apenas o metal que possuem e passam a criar crédito sobre depósitos. O dinheiro deixa de ser coisa, passa a ser relação contábil. A economia deixa de ser limitada pelo estoque físico de metal e passa a ser limitada pela confiança. A história financeira mostra que prosperidade não depende de metal, mas de instituições capazes de sustentar crédito confiável ao longo do tempo. A segunda grande transformação do dinheiro não acontece dentro dos bancos. Ela acontece quando o crédito deixa de ligar apenas pessoas e empresas e passa a ligar diretamente estados e investidores. Isso acontece com o surgimento do mercado de títulos. Um título é uma promessa formal de pagamento futuro com juros. Diferente de um empréstimo comum, essa promessa pode ser comprada e vendida todos os dias. O preço do título muda constantemente, e esse preço determina a taxa de juros de longo prazo da economia. Quando o preço do título cai, os juros sobem. Quando os juros sobem, o custo do crédito aumenta para o governo, para as empresas e para as famílias. Hipotecas ficam mais caras. Investimentos são adiados. O crescimento desacelera. Assim, o mercado de títulos se transforma em um mecanismo permanente de julgamento. Ele avalia, todos os dias, a credibilidade de governos inteiros. Não depende de eleições. Não depende de leis. Funciona de forma contínua. A lógica nasce da guerra. Conflitos prolongados exigem recursos imediatos. Exércitos precisam ser pagos agora. Armas precisam ser produzidas agora. Impostos raramente são suficientes. Estados recorrem ao endividamento. Para que isso funcione, investidores precisam acreditar que receberão no futuro. A dívida só é possível quando existe confiança. O primeiro modelo funcional surge quando quem empresta ao Estado também participa do poder político. Credores e governantes pertencem ao mesmo grupo social. Quem financia o governo também o controla. Esse arranjo cria o incentivo central para honrar dívidas e manter juros baixos. Esse equilíbrio é frágil. Guerras longas fazem a dívida crescer rápido demais. A confiança começa a cair. Os preços dos títulos recuam. Os juros sobem. O custo da dívida se espalha por toda a economia. O crédito encarece. O comércio trava. O crescimento desaparece. Estados com instituições frágeis entram em ciclos previsíveis. Sem credibilidade, pagam juros altos. Juros altos ampliam déficits. Déficits corroem ainda mais a confiança. O desfecho costuma ser o mesmo: calote ou inflação. Estados com instituições representativas seguem outro caminho. Quando o orçamento é controlado, a arrecadação é previsível e a dívida é tratada como compromisso permanente, a confiança se sustenta. Mesmo dívidas elevadas podem ser mantidas com juros baixos. A diferença não está na riqueza inicial, mas na qualidade das instituições. Esse modelo se consolida quando a dívida deixa de ser episódica e passa a ser permanente. O Estado não promete quitar tudo. Promete pagar juros regularmente. A dívida se torna negociável. O mercado se torna líquido. Nesse ponto, intermediários privados ganham protagonismo. Eles organizam emissões, centralizam pagamentos, reduzem riscos operacionais e conectam investidores espalhados pelo mundo. Ao fazer isso, passam a concentrar poder financeiro comparável e muitas vezes superior ao de governos individuais. O efeito estrutural é claro. O mercado de títulos, criado para servir ao Estado, passa a condicioná-lo. Políticas fiscais, monetárias e sociais deixam de ser avaliadas apenas por eleitores. São avaliadas diariamente por investidores anônimos. A soberania não desaparece. Ela é limitada pelo custo do crédito. Quando esse limite é ultrapassado, as escolhas se reduzem a 3: cortar gastos, aumentar impostos, ou não pagar. A servidão não é jurídica, é financeira. Esse mesmo crédito que disciplina estados também transforma empresas. A empresa moderna nasce para resolver um problema simples e decisivo:
Como reunir grandes volumes de capital sem destruir quem investe quando algo dá errado? A resposta é a responsabilidade limitada. Ao comprar uma ação, o investidor participa dos lucros, mas limita suas perdas ao valor investido. Isso permite financiar projetos grandes, longos e arriscados, como ferrovias, fábricas e companhias de comércio. Sem esse modelo, o capitalismo moderno não escala. Para funcionar, esse sistema precisa de um mercado contínuo, um lugar onde ações possam ser compradas e vendidas todos os dias. É isso que as bolsas oferecem. A partir daí, o preço das ações deixa de refletir apenas resultados atuais e passa a incorporar expectativas sobre o futuro. E o futuro é incerto. Essa incerteza abre espaço para um padrão recorrente. Quando uma nova oportunidade real surge, os preços começam a subir de forma gradual. A alta chama a atenção, histórias de sucesso se espalham e o crédito se expande. Mais investidores entram, muitos sem experiência. O movimento se acelera e a valorização passa a sustentar a própria narrativa. Quanto mais o preço sobe, mais ele parece confirmar que subir faz sentido. Nesse ponto, investidores experientes começam a vender enquanto investidores tardios entram convencidos de que, dessa vez, é diferente. Quando a confiança se rompe, o ajuste não é suave. Ele é abrupto. Esse padrão se repete ao longo da história porque não depende de ganância individual, mas de crédito. Sem crédito abundante, bolhas não ganham escala sistêmica. É a expansão do financiamento que permite que preços se afastem da renda real e da produção. No longo prazo, ações superaram títulos e aplicações de curto prazo na maioria das economias estáveis porque títulos pagam valores fixos, enquanto ações participam do crescimento econômico. Esse retorno, porém, não é garantido. Guerras, colapsos institucionais e bolhas prolongadas podem destruir valor acionário por décadas. A volatilidade não é um defeito ocasional do sistema. Ela é parte do seu funcionamento normal. Um dos exemplos mais extremos desse processo ocorre quando ações, crédito e moeda passam a crescer juntos. Esse é o caso de John Law. Observando o sistema holandês, Law compreende a força da companhia acionária permanente e da liquidez criada pelo mercado secundário. Sua proposta é usar a autoridade do Estado para expandir o crédito, financiar ações e acelerar o crescimento econômico. Na França do início do século XVIII, endividada e sem saída fiscal, o sistema é adotado. A dívida pública é convertida em ações, um banco emite papel aceito para pagamento de impostos e o crédito financia a compra dessas ações. A alta das ações sustenta novas emissões e forma-se um circuito fechado. O crescimento deixa de depender da atividade econômica real. Dividendos e valorização passam a ser sustentados pela expansão monetária. Quando os preços começam a cair, o sistema exige intervenções constantes. Regras mudam, controles surgem e a confiança desaparece. A moeda se multiplica e a inflação aparece. A tentativa final de correção provoca pânico. O banco fecha, as ações despencam e o sistema colapsa de forma total. O efeito vai além da perda financeira. A França passa a rejeitar papel-moeda e mercados acionários por gerações, deixando uma cicatriz institucional profunda que limita sua capacidade financeira futura. A lição do capítulo é estrutural. Bolhas não são falhas morais nem desvios individuais. Elas surgem quando ações, crédito e moeda se reforçam mutuamente sem lastro na renda e na produção. Nessas condições, o colapso não é localizado. Ele é sistêmico. Em outubro de 1929, o mercado acionário dos Estados Unidos atinge o auge da confiança e começa a cair poucos dias depois. Em menos de 3 anos, as ações perdem cerca de 90% do valor. O choque não fica restrito à bolsa. Ele atravessa bancos, empresas, empregos e países inteiros, transformando uma crise financeira na maior depressão econômica da era moderna. A produção industrial despenca, o desemprego atinge aproximadamente 1/4 da força de trabalho e o comércio internacional entra em colapso. Sistemas bancários quebram em cadeia, controles de capital são impostos, calotes se multiplicam e moedas são desvalorizadas. Economias fortemente integradas ao sistema financeiro sofrem mais. Economias mais fechadas resistem melhor.
Não existe um gatilho único. A crise emerge de desequilíbrios acumulados após a Primeira Guerra Mundial. Excesso de capacidade produtiva, queda nos preços agrícolas, dívidas difíceis de pagar e salários rígidos que comprimem lucros e ampliam demissões. Ainda assim, no fim da década de 1920, os Estados Unidos aparentam força. A produtividade cresce, novas tecnologias se difundem e a confiança se converte em euforia. Forma-se uma bolha acionária concentrada em setores novos. A compra de ações com dinheiro emprestado amplia a fragilidade do sistema. Pequenas quedas passam a ameaçar posições altamente alavancadas. O padrão se repete. Investidores experientes realizam lucros cedo, investidores inexperientes entram tarde e o capital internacional amplifica os movimentos. Quando os preços começam a cair, o problema deixa de ser apenas financeiro. O ponto decisivo vem depois do colapso. O Banco Central não cria a bolha, mas transforma a crise financeira em depressão econômica. Ao tentar preservar o padrão ouro, o Federal Reserve falha em fornecer liquidez ao sistema bancário. Entre 1930 e 1933, milhares de bancos quebram. Depósitos desaparecem, o crédito some e a quantidade de dinheiro em circulação cai violentamente. A prioridade dada à estabilidade cambial prevalece sobre a estabilidade interna, empurrando a economia para uma deflação prolongada. A lição estrutural é direta. Após o colapso dos preços dos ativos, a rigidez monetária pode transformar uma correção em recessão e uma recessão em depressão. Esse aprendizado molda o pensamento econômico do século XX. No pós-Segunda Guerra Mundial, apesar de choques financeiros recorrentes, não ocorre nova depressão prolongada. O sistema passa a ser salvo depois do pânico. É nesse contexto que surge a formulação de Hyman Minsky. Minsky parte de uma ideia simples. Mercados financeiros não são naturalmente estáveis. Eles se tornam instáveis justamente porque passam longos períodos sem crises. Quando tudo funciona bem por tempo suficiente, o comportamento muda. Empresas e investidores começam com estruturas prudentes, com dívidas baixas e fluxos de caixa capazes de pagar juros e principal. Com o tempo, migram para estruturas mais arriscadas, com dívidas maiores e dependência crescente de refinanciamento. Por fim, surgem posições que só se sustentam enquanto os preços dos ativos continuam subindo. A estabilidade gera fragilidade. Crises não vêm de choques externos imprevisíveis. Elas nascem dentro do próprio sistema. Quanto mais longa a tranquilidade, maior o risco acumulado. O colapso de 1987 ilustra esse padrão. Em um único dia, o mercado cai mais de 20%. Estratégias automatizadas, vendas defensivas e reações em cadeia ampliam o choque. A diferença crucial aparece depois. O Banco Central intervém rapidamente, fornece liquidez, reduz o custo do crédito e estabiliza o sistema. Não há depressão. A partir desse ponto, surge um dilema permanente. Intervir apenas depois do pânico ou tentar impedir o excesso antes que ele se forme. Nas décadas seguintes, a opção dominante é conter crises, não evitá-las. Juros baixos persistem, choques são absorvidos e o sistema aparenta resiliência crescente. O efeito colateral é previsível. A estabilidade de curto prazo prepara excessos no médio prazo. O crédito se expande, a alavancagem cresce e os preços dos ativos se afastam da renda real. A conclusão do arco é direta. Nem o mercado se autorregula completamente, nem a intervenção elimina a instabilidade. Rigidez excessiva transforma crises em depressões. Permissividade prolongada prepara crises maiores. A instabilidade não é um desvio ocasional do capitalismo financeiro. Ela é estrutural. O ponto de partida é simples. O futuro é imprevisível. Doença, acidentes, invalidez e morte não são exceções raras. São eventos recorrentes ao longo da vida. A poupança e o seguro surgem como respostas institucionais a essa realidade. O seguro moderno transforma perdas individuais incertas em custos coletivos previsíveis. Ao reunir grandes grupos, o sistema torna estatisticamente administrável aquilo que é incontrolável no nível individual. Esse princípio sustenta seguradoras,
fundos de pensão e boa parte do sistema financeiro de longo prazo. Esse arranjo, porém, tem um limite claro. Quando o risco se torna extremo, concentrado ou sistêmico, o mercado privado recua. Conflitos mundiais, atentados, grandes desastres naturais e colapsos financeiros ultrapassam a capacidade de precificação e absorção das seguradoras. Quando isso acontece, o padrão se repete. O risco não desaparece, ele migra para o Estado. O poder público passa a atuar como segurador de última instância, assumindo perdas que o mercado não consegue ou não aceita carregar. Essa lógica se consolida no fim do século XIX. O seguro privado nunca alcançou toda a população. Trabalhadores pobres e informais permaneciam expostos. A resposta não foi moral, foi política. Estados passam a usar o seguro compulsório como instrumento de estabilidade social. Na Alemanha, o modelo de previdência estatal surge como estratégia de controle e pacificação social. A proteção contra riscos básicos é oferecida em troca de lealdade política e redução do conflito interno. O risco passa a ser administrado pelo Estado. Conflitos de grande escala aceleram esse movimento. Choques industriais produzem perdas que nenhuma seguradora privada consegue absorver. Quando esse tipo de dano passa a ser excluído dos contratos, o Estado assume a função. Após os grandes conflitos do século XX, o risco deixa de ser excepcional e passa a se tornar uma responsabilidade pública permanente. Surge o estado de bem-estar social. Saúde, aposentadoria e proteção contra desemprego tornam-se direitos. Em alguns contextos, esse sistema funciona de forma relativamente estável. Em outros, os custos crescem mais rápido que a economia. A partir dos anos 1970, os limites se tornam visíveis. O envelhecimento populacional, a desaceleração do crescimento e o aumento contínuo dos gastos sociais pressionam as finanças públicas. O risco não foi eliminado. Ele se transformou em risco fiscal. A resposta é uma inversão histórica. Em vez de socializar o risco, governos passam a devolvê-lo aos indivíduos. Previdência pública é reduzida. Sistemas de capitalização privada se expandem. Famílias se tornam responsáveis por poupança, aposentadoria e proteção financeira. Essa mudança cria uma nova divisão. Grandes empresas e investidores institucionais conseguem comprar proteção sofisticada por meio de hedge, derivativos e seguros estruturados. Famílias comuns dependem de poupança limitada, seguros básicos ou apoio estatal residual. Nesse contexto, muitas passam a tratar a casa como substituto do seguro. O imóvel assume o papel de proteção central contra o risco futuro. A lógica parece intuitiva. A casa é visível. A casa permanece. A casa parece segura. Essa escolha não elimina a incerteza. Ela a concentra. Um único ativo passa a carregar a função de moradia, poupança, aposentadoria e proteção contra o risco. O capítulo se encerra com a tensão central. Em um mundo mais velho, mais integrado e mais exposto a choques extremos, a capacidade de se proteger tornou-se profundamente desigual. O risco não desapareceu. Ele apenas mudou de mãos. A propriedade imobiliária se torna o jogo financeiro mais difundido das economias modernas. Diferente de ações ou títulos, a casa parece simples de entender. É física, é visível. Está ali todos os dias. Isso cria uma sensação imediata de segurança. Essa percepção não surge por acaso. Ela é construída. Ao longo do século XX, estados passam a tratar a casa própria como pilar de estabilidade econômica e social. Comprar um imóvel deixa de ser apenas uma escolha privada. Torna-se um objetivo coletivo. A lógica é direta. Um imóvel não desaparece. Pode ser usado como garantia. Isso transforma a casa no colateral ideal para o crédito. Emprestar para imóveis passa a ser visto como operação de risco mínimo. Com isso, o crédito imobiliário cresce continuamente. Hipotecas deixam de servir apenas para moradia. Passam a financiar consumo, pequenos negócios e aposentadorias implícitas. A casa vira instrumento financeiro central. Esse arranjo é também político. Ao incentivar a posse do lar, estados ampliam o número de cidadãos interessados na valorização dos ativos e na estabilidade dos preços.
A democracia da posse substitui antigas elites fundiárias por milhões de pequenos proprietários endividados. Nos Estados Unidos, esse modelo é construído de forma deliberada após a Grande Depressão. O colapso imobiliário dos anos 1930 mostra que a moradia é um ponto sensível de instabilidade social. A resposta estatal reformula o sistema de crédito. Hipotecas passam a ser longas, totalmente amortizadas e padronizadas. O governo garante parte do risco. Bancos deixam de carregar o peso total da inadimplência. O risco se desloca silenciosamente para o setor público. O resultado é a massificação da casa própria. Subúrbios se expandem. Milhões entram no mercado imobiliário. O crédito se torna abundante. A percepção de segurança se reforça a cada ciclo de alta dos preços. Esse sistema funciona enquanto 3 condições permanecem ativas: crescimento da renda, crédito acessível, valorização contínua dos imóveis. A segurança da casa não é intrínseca. Ela depende dessas condições. Quando o regime monetário muda, a fragilidade aparece. Juros mais altos encarecem prestações. A renda deixa de acompanhar os preços. Para manter o modelo funcionando, o crédito precisa se expandir para tomadores mais arriscados. Surge o subprime. Hipotecas com juros ajustáveis, baixa amortização e financiamento quase integral passam a sustentar a democracia da posse do lar. A solução política vira fragilidade financeira. A securitização rompe o vínculo entre credor e devedor. Hipotecas são empacotadas, vendidas e espalhadas pelo sistema financeiro global. O risco parece diluído. As garantias implícitas permanecem. Enquanto os preços sobem, o sistema se sustenta. Quando param de subir, o colateral se dissolve. Dívidas passam a valer mais do que os imóveis. Execuções se multiplicam. O crédito trava. O risco retorna ao ponto de origem. O Estado. Dívidas passam a valer mais do que os imóveis. Execuções se multiplicam. O crédito trava. O risco retorna ao ponto de origem. O Estado. A casa revela sua verdadeira natureza financeira. Volátil. E líquida. Altamente alavancada. O capítulo encerra com uma constatação estrutural. A propriedade não elimina o risco, ela apenas o reorganiza. Tratar a casa como seguro absoluto concentra incerteza em um único ativo financiado por dívida. É a partir dessa ilusão de segurança que crises financeiras modernas ganham escala sistêmica. A tese analisada aqui parte de uma promessa simples. A pobreza persistiria não por falta de ativos, mas por falta de propriedade formal. Milhões vivem em casas que ocupam de fato, mas não possuem de direito. Sem escritura, essas casas não poderiam ser usadas como garantia. O capital estaria morto. A solução proposta é direta: formalizar a propriedade, transformar moradias informais em ativos legais. Com isso, famílias acessariam crédito, investiriam, empreenderiam e se integrariam ao Estado. Na prática, a evidência enfraquece essa promessa. Em experiências reais de titulação, o primeiro efeito aparece rápido. Casas legalizadas tendem a melhorar fisicamente. Reformas aumentam. Investimentos pequenos surgem. O comportamento muda. As pessoas passam a agir como proprietárias formais. O efeito central esperado, porém, quase não ocorre. O crédito bancário continua raro. Hipotecas não se expandem de forma relevante. Bancos permanecem relutantes em emprestar, mesmo com escritura. Quando o crédito aparece, muitas vezes assume outra função. Facilita a compra das casas por investidores externos. Moradores pobres são pressionados a vender. A formalização acelera a expulsão, não a ascensão econômica. A razão é estrutural. A casa não é a base real do crédito. A renda é. Para o credor, o imóvel é apenas garantia. Para o devedor, é risco concentrado. Sem renda estável, previsível e verificável, a propriedade não se transforma automaticamente em capital financeiro. O sistema de crédito moderno não empresta contra ativos isolados. Empresta contra fluxo de pagamento. Esse deslocamento muda o foco da análise. O problema central não está na falta de escrituras, mas na instabilidade da renda. É nesse ponto que surge o microcrédito.
Instituições de microfinanciamento passam a conceder empréstimos sem colateral formal. O critério não é a propriedade, mas a capacidade de pagamento. Pequenos valores. Parcelas curtas. Acompanhamento próximo. O desempenho surpreende. Taxas de pagamento são altas. O padrão se repete em diferentes países. Mulheres, mesmo sem ativos formais, mostram elevada confiabilidade como tomadoras. O crédito viabiliza pequenos negócios, garante renda contínua, sustenta consumo básico. O capital circula sem depender da casa como garantia. O microcrédito não é solução universal. Juros são elevados. Muitos permanecem excluídos. Ainda assim, ele expõe um ponto decisivo. O fator crítico do crédito não é o imóvel, é a previsibilidade da renda. O capítulo retorna então ao mercado imobiliário global. Em diversos países, políticas públicas incentivaram famílias a concentrar quase toda a sua riqueza em um único ativo. A casa passou a funcionar como substituto do seguro, da poupança e da aposentadoria. Essa estratégia não elimina o risco, ela o concentra. Quando emprego, renda e crédito se deterioram ao mesmo tempo, o seguro falha exatamente quando é mais necessário. O ativo que deveria proteger se transforma em fonte de fragilidade. A conclusão estrutural é clara. A propriedade não é solução automática para a pobreza nem para a segurança financeira. Sem renda estável, diversificação e limites ao endividamento, a casa pode transformar vulnerabilidade social em risco sistêmico. O capítulo encerra com a tese central. Não é a casa que torna alguém financeiramente seguro. É a renda sustentável combinada com exposição controlada ao risco. Durante grande parte da história moderna, crises financeiras globais foram associadas à periferia do sistema econômico. Mercados distantes prometiam retornos elevados e entregavam instabilidade. O centro, primeiro a Grã-Bretanha, depois os Estados Unidos, era visto como fonte de solidez. No início do século XXI, essa lógica se inverte. Entre 2000 e 2002, o mercado acionário americano perde quase metade do valor com o estouro da bolha da internet. Poucos anos depois, uma nova crise emerge, agora no crédito imobiliário. Pela primeira vez, a instabilidade nasce no núcleo do sistema financeiro global. Em outros períodos históricos, choques originados nos Estados Unidos teriam arrastado o mundo inteiro para uma recessão profunda. Desta vez, isso não ocorre de imediato. A Ásia parece resistir. A economia global continua crescendo. Surge então a ideia do descolamento. O crescimento mundial não dependeria mais do desempenho americano. A liderança estaria migrando para o Oriente, especialmente para a China. Se essa leitura estiver correta, indicaria uma mudança estrutural no equilíbrio do poder econômico mundial. Após mais de um século de domínio britânico e depois americano, a China apresenta crescimento acelerado por décadas. Taxas elevadas se mantêm por longos períodos. Projeções passam a sugerir que sua economia superaria a americana ainda no início do século XXI. Esse otimismo convive com sinais de alerta. Envelhecimento populacional, pressões ambientais e tensões inflacionárias já são visíveis. Ainda assim, a percepção dominante é de virada histórica. Para entender essa possibilidade, o texto recua no tempo. Durante séculos, Oriente e Ocidente apresentaram níveis semelhantes de renda per capita. A China pré-moderna era sofisticada, urbanizada e tecnologicamente avançada. Em muitos aspectos, superava a Europa. A ruptura ocorre entre 1700 e 1950. Enquanto a Europa e, sobretudo, os Estados Unidos passam por crescimento acelerado com a Revolução Industrial, a renda chinesa estagna ou recua. Forma-se a chamada Grande Divergência. Duas explicações estruturais se destacam. A primeira é material. A expansão imperial europeia alivia pressões internas e fornece acesso a recursos, mercados e trabalho. A proximidade de jazidas de carvão facilita a industrialização em larga escala. A segunda é institucional e financeira. A fragmentação política europeia estimula competição fiscal, inovação financeira e desenvolvimento de mercados de capitais. Estados precisam convencer credores.
Instituições surgem para sustentar crédito de longo prazo. A China segue outro caminho. Como império unificado, enfrenta menos competição interna. A capacidade de financiar déficits por meio da moeda reduz o incentivo à criação de mercados financeiros profundos. Quando instituições modernas chegam, vêm associadas ao imperialismo ocidental e passam a ser rejeitadas. Pela primeira vez, o dinheiro começa a circular mais rápido que a política. Antes de 1914, comércio internacional, fluxos de capital e migração já atingiam níveis elevados. Investidores europeus aplicam em todo o mundo. A integração econômica é profunda. Essa primeira globalização, porém, não produz desenvolvimento sustentável em grande parte da Ásia. O capital estrangeiro se associa à dominação política. O resultado é exploração, instabilidade e ressentimento. O sistema colapsa abruptamente com a Primeira Guerra Mundial. Em poucos dias, mercados fecham, a liquidez desaparece, bolsas suspendem negociações, estados intervêm com moratórias, controles e emissão de moeda. A integração global é desmontada. No período seguinte, tarifas, controles de capital e o fechamento econômico se espalham. A primeira era da globalização chega ao fim. O texto retorna então ao presente para formular seu alerta central. A ideia de um mundo pós-americano pode parecer convincente em períodos de crescimento contínuo. A história, porém, recomenda cautela. Ordens globais profundamente integradas já pareceram estáveis antes. Também ruíram de forma rápida e inesperada. Integração econômica não elimina a rivalidade política. Em certos contextos, ela a intensifica. Globalizações não terminam apenas por falhas econômicas. Elas são interrompidas por reações sociais, choques políticos e conflitos que surgem quando menos se espera. O capítulo se encerra com sua tese fundamental. Sistemas globais levam décadas para se formar e podem ser desmontados em questão de dias. A estabilidade aparente do presente nunca é garantia de continuidade. O sistema financeiro moderno não é um acidente nem uma invenção recente. Ele resulta de milhares de anos de tentativas humanas de organizar promessas no tempo. Desde os primeiros registros de dívida até os mercados globais atuais, a lógica central permanece: transformar obrigações futuras em algo utilizável no presente. O dinheiro muda de forma, mas não muda de função. Em sua essência, o dinheiro não é metal, papel ou código digital. É uma relação formal entre quem deve e quem tem a receber. A partir dessa relação surgem bancos, mercados, títulos, bolsas, seguros e fundos. Esse conjunto institucional permitiu algo inédito na história humana: coordenar produção, poupança e investimento em larga escala, sem depender exclusivamente de coerção ou planejamento central. Onde essas instituições se consolidaram, houve crescimento. Onde falharam, houve estagnação ou colapso. Essa trajetória nunca foi estável. A história financeira é marcada por ciclos recorrentes de expansão e crise. Colapsos não são exceções raras, nem falhas pontuais. Eles ocorrem repetidamente, inclusive em economias avançadas, com alto nível de informação e instituições sofisticadas. A instabilidade não é um desvio do sistema, é parte dele. Uma das razões centrais para isso é a incerteza radical. Muitos eventos decisivos do futuro não podem ser calculados como riscos mensuráveis. Guerras, rupturas políticas e choques sociais escapam a qualquer modelo confiável. Diante desse desconhecimento, investidores tendem a projetar o presente indefinidamente, seguindo consensos frágeis e reproduzindo comportamentos dominantes. Outra razão está no comportamento humano. Mercados são formados por pessoas sujeitas a vieses persistentes. Perdas pesam mais que ganhos. O excesso de confiança se repete. Eventos extremos são ignorados até ocorrerem. A imitação substitui o julgamento independente. Esses padrões explicam por que sistemas inteiros acreditam estar seguros pouco antes de grandes crises. Há também uma lógica evolucionária. O sistema financeiro funciona como um ecossistema competitivo. Instituições surgem, crescem, inovam e desaparecem. E algumas práticas aumentam eficiência, outras ampliam fragilidades. O processo não é moral nem racional, é seletivo.
A mortalidade institucional é alta, inclusive entre organizações grandes e respeitadas. A diferença crucial em relação à biologia está na regulação. Decisões políticas funcionam como choques artificiais nesse ambiente. Resgates, garantias e proteção a instituições grandes demais para quebrar distorcem o processo de seleção. Ao eliminar a possibilidade de falência, o sistema preserva estruturas frágeis e cria risco moral. As crises não desaparecem, apenas se acumulam. Crises, portanto, produzem perdas reais, mas a destruição não é um erro ocasional. É um mecanismo de ajuste. A falência faz parte do funcionamento do sistema financeiro. Ainda assim, no longo prazo, a trajetória das finanças foi ascendente. Após cada colapso, o sistema se reorganiza, muda de forma e segue operando, redistribuindo risco e reorganizando promessas. A conclusão é simples e direta. Os mercados financeiros não são entidades externas à sociedade. Eles não têm vontade própria, são espelhos. Refletem virtudes, medos, excessos e limitações humanas. O problema não está no espelho, está no que ele revela. Ao longo de 4.000 anos, o sistema financeiro mudou de forma, mas nunca de lógica. Promessas foram criadas para organizar o futuro. Instituições surgiram para sustentar confiança. E crises reapareceram sempre que essa confiança foi levada longe demais. O dinheiro permitiu crescimento, mas nunca eliminou o risco. Bancos diluíram perdas individuais. Títulos disciplinaram estados. Ações ampliaram ganhos e colapsos. Seguros socializaram riscos. Imóveis concentraram incerteza. Globalizações conectaram economias e espalharam crises com a mesma velocidade. Em todos os períodos, o padrão se repete. Onde as instituições funcionam, o sistema avança. Onde falham, o ajuste vem na forma de crise. Não como punição moral, mas como limite estrutural. O sistema financeiro não foi feito para ser estável. Ele oscila porque reflete o comportamento humano diante de um futuro incerto. Medo, confiança e euforia se alternam. E toda tentativa de eliminar o risco apenas o empurra para outro lugar. Se esse vídeo te ajudou a enxergar onde a segurança termina e o risco começa, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E comenta aqui embaixo. Qual promessa de segurança você acha mais frágil hoje?